Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiro. Bom dia. Hoje são 23 de dezembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O segundo vídeo da série é Renunciei à minha religião. Essa série mostra aqui, está centrada no livro Nada Ortodoxa, escrito pela judia Deborah Feldman. E aqui, uma história de renúncia à religião, ao judaísmo, e aí ao judaísmo assídico. Muito bem. No primeiro vídeo, mostrei aqui o livro, a essência do livro, e mostrei a minissérie exibida pela Netflix, com 4 capítulos. Em apenas 4 horas, você assiste a minissérie com o mesmo nome, Nada Ortodoxa. Há muita diferença entre a minissérie e o livro que aqui está. Então, o livro é milhões de vezes melhor. Compre este livro. Ele não pode faltar na biblioteca de quem estuda religião. Então, vamos começar aqui a ver alguns trechos deste livro. E antes de entrar aqui no livro, vou trazer mais um especialista em religião, e no caso aqui, em cristianismo. Mais uma vez aqui eu trago o Rubem Alves. Rubem Alves. Aqui o livro escrito pelo jornalista Gonçalo Júnior, e o título É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Este livro também não pode faltar na biblioteca de quem estuda religião. Não pode. O Rubem Alves, brasileiro, nasceu em Boa Esperança, cidadezinha localizada no interior de Minas Gerais. Ele, o Rubem Alves, formou-se primeiramente em teologia aqui no Brasil. Foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois foi aos Estados Unidos e ali ele fez mestrado e doutorado em teologia. Depois retornou ao Brasil. E mais à frente ele abandonou a religião, abandonou a crença religiosa, abandonou o cristianismo. E aqui na página 163, novamente, vou mostrar mais uma passagem de Rubem Alves sobre a época em que ele era um cristão convicto, um cristão fervoroso. Então leia aí comigo na página 163. Veja o que ele diz sobre a vida dele, a vida pregressa. Ele diz assim: onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Fecha aspas aí. Então, muito bem, aqui mais um trecho de Rubem Alves. Agora vamos entrar, começando aqui, a analisar alguns trechos do livro
nada ortodoxa. Vamos começar a analisar agora, no segundo vídeo, aqui alguns trechos deste livro. Muito bem, na foto, na foto aí da página desse vídeo, né? A foto ali, você vê aí na foto, à sua esquerda, com cabelos longos, você vê aí a Deborah Feldman, a judia. Deborah Feldman. E à direita dela, essa magrinha aí, com cabelos curtos, a atriz israelense chamada Shira Haas. Essa atriz aí é que faz o papel na série exibida pela Netflix, com o mesmo nome, Nada Ortodoxa. É essa atriz aí, israelense, que faz aí o papel da Deborah Feldman. Então, vamos lá, Nada Ortodoxa. Aqui está o livro. Eu sempre tenho dito aqui que a Bíblia, na pura acepção da palavra, e a Bíblia cristã, não é um livro brasileiro. Não são textos brasileiros. São textos trazidos de fora para cá. A Bíblia, na pura acepção da palavra, é um livro dos judeus. Os judeus têm a sua Bíblia própria, que é a Bíblia hebraica, contendo os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã. Na Bíblia hebraica dos judeus não há o Novo Testamento. Eles rejeitam, os judeus rejeitam o Novo Testamento. Mas mesmo assim na Bíblia cristã, o Novo Testamento, mesmo assim sendo um texto cristão, os cristãos pertenciam a uma sociedade judaica, eram judeus. O Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento era judeu, vivia numa sociedade judaica. É por isso que a Bíblia não é um livro brasileiro. O Deus criado pelos hebreus e adorado pelos brasileiros hoje não é um Deus brasileiro, é um Deus hebreu, é um Deus apenas dos judeus, na pura acepção da palavra. Os cristãos é que fizeram a universalização desse Deus, tornaram esse Deus universal, os cristãos. Mas, na verdade, o Deus da Bíblia, hebraica ou cristã, o Deus da Bíblia é o Deus dos judeus, da sociedade judaica e não da sociedade brasileira, por exemplo. Então, quando você pega a Bíblia, em todos os textos da Bíblia, o Deus é o Deus dos judeus. Óbvio, é o Deus de Israel. Por quê? Porque esse Deus foi criado pelo povo hebreu. Então o povo hebreu criou esse Deus somente para eles. E isso está em toda a Bíblia, como também está aqui na história da judia Deborah Feldman. E é isso que vamos ver agora, provar que o Deus da Bíblia é o Deus apenas dos judeus. Então vamos provar aqui, com poucas passagens, e aí trazendo o livro e a Bíblia, mostrando essa verdade, que o Deus da Bíblia é o Deus dos hebreus, é o Deus dos judeus, é o Deus apenas de Israel. Certinho? Então vamos, muito bem, vamos começar aqui. Antes vou dar aqui um quadro da história da Deborah Feldman. Antes de ela existir, como aconteceu isso? Muito bem. No distrito de Nova York, no Brooklyn, ali os judeus assídicos, que são judeus sobreviventes das vítimas mortas no Holocausto de Adolf Hitler, ali no Brooklyn, distrito de Nova York, eles se concentram de forma mais acentuada, os judeus assídicos. E, obviamente, judeus representando uma sociedade fechada. Eles são os escolhidos pelo Deus hebreu. Eles dizem, eles pregam, eles
são os escolhidos pelo Deus hebreu. O resto é gentio, não é judeu. Então, eles veem o mundo assim, é o que eu digo aqui. E eles não estão errados, não. O Deus da Bíblia é o Deus dos judeus, o Deus de Israel. Certinho? Então, ali eles se concentram, esses judeus assídicos, concentram-se mais no Brooklyn, distrito de Nova York. E ali, em um pedacinho do Brooklyn, chamado Williamsburg. Então, o que aconteceu aqui, antes de a Deborah Feldman existir? Havia uma família de judeus assídicos, e ainda há. Essa família rica tinha 11 filhos, porque os judeus, a intenção deles é procriar. Então, essa família tinha 11 filhos. E um deles, com 24 anos, já velho para o casamento, porque na sociedade judaica, os jovens casam-se logo no início ali de atingir 18 anos, hoje. E no tempo passado era muito menos ainda a idade. Então veja, os jovens casam-se hoje na sociedade judaica a partir dos 18 anos. Eles incentivam o casamento. Então essa família de judeu assídico, essa família com 11 filhos, havia um rapaz com 24 anos, ainda solteiro. E isso era uma preocupação para a família. Porque, veja, desde o início eles pensam em casamento, em procriação. E o que essa família fez? Procurou uma noiva dentro do seu mundo judeu, claro, procurou uma noiva, uma esposa, para esse rapaz com 24 anos. E aí não encontrava. Por quê? Por uma razão bem simples. Esse rapaz, que é vivo hoje, que é o pai da Deborah Feldman, que foi o pai dela mais à frente. Então ele é vivo hoje, ele tem problemas mentais. Então é por isso que ele não encontrava uma esposa lá em Williamsburg, no Brooklyn. E o que aconteceu? A família manteve contato com uma judia que morava na Inglaterra, que seria a mãe da Deborah Feldman. Então morava uma judia na Inglaterra, passando dificuldade, pobre. E desejava, como judia, desejava também se casar. E se casar com um homem com boas condições. Então houve aí esse intercâmbio. Uma família rica no Brooklyn, ali à procura de uma esposa para um filho com problemas mentais e também viciado em bebida alcoólica, um judeu assídico. Veja aí a vergonha que ele trazia para a família. E aí encontraram e deu certo. A judia saiu da Inglaterra, veio para os Estados Unidos, com tudo pago pela família do noivo. E aí houve o casamento arranjado, sempre assim dentro da sociedade judaica assídica, casamento arranjado. E aí ela passou a viver, casou-se e depois teve a filha, que é aí a Deborah Feldman. Nasceu a Deborah Feldman. O pai, um desocupado, mas aí família rica, a família custeou todas as despesas aí do casal. A família pagava todas as despesas. Colocou o casal num apartamento luxuoso lá no Brooklyn. E eles se uniram e aí nasceu a filha, Deborah Feldman. Tempo depois, a mãe da Deborah Feldman, obviamente, não aguentou viver com um homem com deficiência mental. Diz até que ele tinha aí um quociente inteligente 66 apenas por cento, 66 de quociente inteligente. E aí no livro diz, né, que com essa inteligência ninguém chega a lugar algum, apenas 66 de quociente inteligente. E aí o que aconteceu? Como ele tinha problemas mentais, a mãe da Deborah Feldman não aguentou.
foi embora, deixou o marido, foi embora. E aí ficou a filha e o pai. Como o pai tinha deficiência mental, não ligava muito para a filha. E aí a Deborah Feldman passou a viver com uma de suas tias. E ela disse que viveu um inferno com essa tia. Não aguentando a vida com essa tia, ela pediu que a tia a deixasse morar com o avô e a avó. E aí, do lado paterno, porque tinha boas condições financeiras. E aí, a tia deixou a Deborah Feldman morando com o avô e a avó. E ali ela viveu a sua adolescência até se casar. Muito bem. A Deborah Feldman, ela mostra aqui no livro que ela ficava indignada com os costumes da sociedade judaica assídica. Ela via aqueles costumes ali, a inferioridade da mulher, o desprezo em relação à mulher, as reclamações somente em direção à mulher. E isso é o quadro da Bíblia. É por isso que os judeus assídicos são ultra-ortodoxos, extremamente presos à Bíblia, que é um retrato da inferioridade da mulher. E aqui revelada por uma sociedade ainda hoje, judaica, assídica. Então, a Deborah Feldman sempre se revoltou contra aqueles costumes ali que ela vivenciava. Ela tinha uma visão crítica da coisa e criticava muitos costumes. E por isso ela era relegada a segundo plano, porque ela tinha o senso crítico. Não era como as outras mulheres, que simplesmente aceitavam os absurdos. Ela reclamava. Ela demonstrava ali sua inteligência, a Deborah Feldman. Então é isso aí. Ela casou-se com esse rapaz, também casamento arranjado. Casou-se com ele, viveu 5 anos num verdadeiro inferno. É o que ela diz aqui em sua história. E teve um filho com ele. Depois não aguentou mais. A mãe dela, veja, deixou o marido, o pai dela, não aguentou problemas mentais e vício em bebida alcoólica. Depois a própria filha, a Deborah Feldman, não aguentou o marido judeu assídico. Pegou o filhinho dela e foi embora do Brooklyn. Foi embora do Brooklyn, abandonando ali a religião judaica. Então é isso aí, a parte aqui, o resumo deste maravilhoso livro, que, repito, não deve ficar fora da biblioteca de quem estuda religião. Muito bem. Então, eu vou agora trazer aqui, por enquanto, 3 passagens aqui do livro em que ela fala sobre isso. Que para este vídeo aqui é provando que o Deus da Bíblia, criado pelos hebreus, é, obviamente, apenas o Deus dos hebreus. É apenas o Deus de Israel. Então, vou mostrar aqui, começando pelo livro, com 3 passagens. E depois, trazendo aqui passagens bíblicas comprovando a verdade do que é dito aqui. Certinho? Então vamos aí, acompanhe a mim aí, na página 43 do livro. Vamos aí, página 43. Aí na página 43, a Deborah, na página 43, a Deborah Feldman, ela mostra aí, ela faz uma referência à professora dela. Sempre na cultura lá nos Estados Unidos, no Brooklyn, no pedacinho chamado Williamsburg, onde se concentra ali um grupo grande de ateus, de judeus, melhor dizendo, de judeus assídicos.
A Deborah Feldman, aí nessa página, ela fala sobre a professora dela. Sempre dentro da sociedade judaica ali, colégios, sempre religião no meio. Sempre religião no meio. Então a Deborah Feldman faz aí uma observação acerca da professora dela, o que a professora dela dizia. Então veja aí, vamos ver o início, só para você entender um pouco. Ela colocou assim, a Débora escrevendo: em nossa comunidade, judeus assídicos, quando ela estava lá na sociedade judaica, em nossa comunidade, os sinais da devoção são muito importantes. É imperativo parecermos o tempo todo levar uma vida pia, sermos verdadeiros agentes de Deus. Aparências são tudo. Elas têm o poder de afetar quem somos por dentro, mas, ao mesmo tempo, dizem ao mundo que somos diferentes, que as pessoas devem manter distância. Viu aí? A sociedade dos judeus assídicos, uma sociedade fechada. Não queria, na verdade, nem contato com os gentios. Gentios, os não-judeus. Continua a Débora aí. Acho que grande parte do motivo de os assídicos Satimar, que é a comunidade a que ela pertencia, grande parte do motivo de os assídicos Satimar se vestirem de maneira tão específica e conspícua é lembrar tanto os de dentro quanto os de fora do vasto abismo que separa os dois mundos. Ela está dizendo aqui que a forma do vestuário dos judeus assídicos, como você vê na foto aí, lá no Brooklyn, Nova York, eles aí com a roupa bem diferente, com o corpo fechado, ela está dizendo que os assídicos, judeus assídicos, como eles se sentem o escolhido, o povo escolhido pelo Deus hebreu, e essa forma aí de eles se vestirem é para fazer aí logo com a intenção de separar dois mundos. Um mundo deles, o mundo dos judeus assídicos, e o outro mundo, que é o outro mundo pecador, o mundo gentio. Então eles se vestem, diz aí a Deborah Feldman, que eles se vestem dessa forma, muito diferente das outras pessoas, já aí para dizer que eles são diferentes, que eles são um povo escolhido pelo Deus, os judeus assídicos. Já os não-judeus, os que eles chamam de gentios, que são os não-judeus, esses aí estão relegados a segundo plano. Então aqui é isso que ela quer dizer, que até na vestimenta eles mostram, eles querem dizer que são diferentes, que eles é que são os escolhidos pelo Deus hebreu, e não os gentios, os não-judeus. É isso aí que ela quer dizer. E continua Deborah Feldman, ela diz assim: a assimilação, não é ela que está dizendo, ela está se referindo ao que disse a professora dela, veja aí, professora gentia também, ou professora judia também. Então ela diz assim, a professora, veja aí, a assimilação, veja a ignorância aí, a assimilação, minha professora sempre diz, veja aí, a professora dela dizendo que a assimilação foi o motivo do Holocausto. Quando tentamos nos misturar, veja aí, Deus nos pune por traí-lo. Fecha aspas aí. Então a Deborah Feldman aqui está dizendo, reproduzindo o que uma professora dela, judia, dizia na escola. A professora dizia assim, que a assimilação foi o motivo do Holocausto. Quando tentamos nos misturar, Deus nos pune por traí-lo. É o que a professora dizia. Então veja aí a ignorância dessa professora judia. Mas aí é o que eu digo aqui. Os judeus,
eles dizem que eles são o povo escolhido pelo Deus hebreu, e não os não-judeus, e não os gentios, que eles chamam os não-judeus de gentios. Então você vê aqui facilmente que aqui está mais uma prova de que o Deus da Bíblia é o Deus dos judeus. Apenas dos judeus. Os cristãos é que foram arrogantes e universalizaram esse Deus, tornaram esse Deus para todos. Os cristãos, mas os judeus não veem assim, entendeu? Os judeus, e o texto é dos judeus. O texto é dos judeus. Então você vê aqui que a própria professora lá na Sociedade Judaica Assídica, no Brooklyn, veja aqui que ela própria dizia que a assimilação foi o motivo do Holocausto, que o Deus hebreu, veja a ignorância, veja o absurdo de uma pessoa religiosa. Dizer que a morte de 6 milhões de judeus lá no Holocausto, comandado pelo Adolfo Hitler, que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto, porque Deus aqui os puniu. Veja a maluquice da religião. Veja o que a crença religiosa é capaz de fazer com o ser humano. Levar um ser humano a dizer que 6 milhões de judeus foram barbaramente assassinados no Holocausto de Adolfo Hitler, porque foi uma punição do próprio Deus hebreu, e ali matando inúmeras criancinhas inocentes judias lá no Holocausto. Um universo de pessoas idosas, velhinhos, barbaramente assassinados no Holocausto de Adolfo Hitler. Então, uma professora, veja bem, dizendo isso para as alunas lá judias, dizendo que Deus castigou os judeus por causa da assimilação. Veja como o ser humano religioso não raciocina. Assimilação. A professora está dizendo que o Deus hebreu da Bíblia, dos judeus, foi o Deus que utilizou Hitler para matar 6 milhões de judeus, para punir esses judeus. Veja a loucura. E por quê? Porque houve a assimilação, a mistura que não deveria haver. Viu aí, gente? Como o Deus da Bíblia é o Deus dos judeus. E aqui está texto judeu. Assimilação, o que é isso? Assimilação é o encontro de várias culturas. Quando uma cultura se une à outra, existe troca ali de cultura. Se você pega um povo de uma cultura X e pega outro povo de cultura Y, e você une ali, até mesmo por meio de relação sexual, casamento, e ali você vai formando uma mistura, fazendo uma mistura de povos. Então isso aí é a assimilação. Então veja que a professora judia aqui, da Deborah Feldman, quando ela era uma judia assídica, a professora aqui dizendo na sala de aula, veja, para várias alunas, dizendo que 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto de Adolfo Hitler, porque esses judeus se misturaram com outros povos, com os gentios. E aí o Deus hebreu ficou com raiva. E aí puniu 6 milhões de judeus. Veja que loucura. O Deus hebreu levou à morte 6 milhões de judeus. Ali pessoas inocentes, criancinhas, mulheres grávidas, pessoas idosas, etc. E por quê? Porque eles se misturaram, o povo judeu se misturou com outros povos. Isso não deveria ser feito. Isso desagradou ao Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia determinou aí, usou o Adolfo Hitler para matar esses judeus. Veja a aberração. É por isso que o Rubem Alves diz que ele pergunta a si próprio
onde estava a minha inteligência para aceitar essas ideias aí do cristianismo, da Bíblia? Onde estava a minha inteligência? Ele pergunta. Vejamos agora outra passagem do livro, mais uma vez, comprovando, ratificando que o Deus da Bíblia é o Deus apenas dos judeus, é o Deus dos hebreus. E aqui mais uma passagem do livro provando isso, na página 49, acompanhe aí. Aqui na página 49, peguei apenas um trecho pequeno. Aqui é a Deborah Feldman, lá na Sociedade Judaica Assídica, conversando com o Zeid. Zeid não é nome próprio. Aqui no livro, ela tratou o avô dela, o pai do pai dela, o avô, que era um homem que lia bastante o Talmud, não é? Um conjunto de regras dos judeus. Então, o Zeid aqui, um nome fictício, significa o avô. Então, aqui a Deborah Feldman, lá na comunidade assídica, conversando com o avô dela, que era um judeu fervoroso, o Zeid, o avô. E aqui ele diz assim, diz ela, escreve assim ela: do mesmo modo, prossegue Zeid, o avô dela, explicando a ela. Do mesmo modo, prossegue Zeid em sua explicação. Aí o avô diz a ela: somos o povo escolhido de Deus. Veja aí, mais uma prova. Somos o povo escolhido de Deus. E devemos nos comportar como conviria aos filhos de um monarca ilustre, de modo a não envergonhar nosso verdadeiro pai no céu. Viu aí? O avô dela, por parte de pai, não é? Ela morou com os avós, e aí o Zeid dizendo a ela que o povo judeu, os judeus, são aí o povo escolhido de Deus, do Deus hebreu. Mais uma prova aí, é o que eu sempre digo aqui, que o Deus da Bíblia não é o Deus dos brasileiros, dos norte-americanos, dos portugueses. O Deus da Bíblia é o Deus dos judeus, é o Deus de Israel. E acabou-se a conversa. Os cristãos é que universalizaram esse Deus. Apenas isso. Vejamos ainda mais outra passagem mostrando que os judeus, eles dizem que eles sim é que são o povo escolhido pelo Deus hebreu. E eles estão certos. Os hebreus, os judeus criaram o Deus hebreu. Um povo cria deuses para seu próprio povo. Eles estão certos nessa afirmação. O erro é universalizar um Deus criado por uma certa comunidade, por um certo povo. O erro é tornar universal um Deus de um povo qualquer. E aí, o Deus dos judeus, por exemplo. Então, vejamos mais um exemplo de que os judeus dizem que somente eles são o povo escolhido pelo Deus hebreu. Outra prova aqui, na página 110 do livro, acompanhe aí. A Deborah Feldman escreve assim, veja aí. A Bob também não é um nome próprio da avó dela, mãe do pai dela. É um nome fictício aí. Bob, aí a avó dela. Porque ela respeitou aí, evitou colocar nomes próprios no livro. Então aí ela diz, a Bob, que é a avó dela, a mãe do pai dela. A Bob fala que todo mundo odeia os judeus, até quem diz o contrário. Deus fez o mundo dessa forma, diz a Bob dizendo a Deborah Feldman, que Deus fez o mundo assim, dessa forma. E ela diz, a avó dela, ela diz que as pessoas não conseguem evitar essa verdade, diz ela. E aí ela continua dizendo para a netinha, para a Deborah Feldman. Ela, a Bob, a avó dela, ela me avisa para nunca confiar, olha aí. Ela me avisa
para nunca confiar em um goi. Goi é gentil, pessoa não judia, não judeu. Não confiar nas pessoas não judias. Viu aí? Como o povo judeu é um povo isolado, que não quer contato com ninguém, não quer se misturar com ninguém, viu aí? Aí está um exemplo, mais um exemplo, os judeus assídicos. Veja, a avó dizendo para a Débora Feldman, a avó dela, mãe do pai dela, Débora, nunca confie, para nunca confiar, nunca confie em um goi, em um não judeu. Nunca confie numa pessoa gentia, viu aí? Os gentios. Nunca confie, por mais gentil que pareça, veja aí. A avó dizendo para a neta, a avó judia dizendo para a neta judia que ela nunca deve confiar em um não judeu, em um gentil. Por mais gentil que esse gentil seja, por mais delicado, por mais educado, por mais legal que essa pessoa seja, você não pode confiar nela, ela não sendo um judeu, uma judia. Você não pode confiar nessa pessoa. Viu aí como os judeus são isolados? É o mundo deles, o mundo próprio e nada mais. Por enquanto aí, 3 exemplos mostrei neste livro aqui, né? Na ortodoxa. 3 exemplos mostrando o que eu fiz aí? Mostrando que o Deus da Bíblia é o Deus dos judeus, apenas dos judeus, de um povo. Os cristãos é que universalizaram esse Deus, mas é o Deus criado pelo povo hebreu e é o Deus dos hebreus. Não adianta universalizar. Então dei 3 exemplos aqui no livro Nada Ortodoxa. Agora vamos dar aqui, vou trazer só para o momento 4 exemplos que eu peguei aqui na própria Bíblia, mostrando que o Deus da Bíblia, até mesmo o Deus da Bíblia cristã, até mesmo ali é o Deus dos judeus, e nada mais, não adianta universalizar. Então vamos aqui aos exemplos agora na Bíblia, comprovando o que mostrei aí com esses 3 exemplos no livro de Débora Feldman. Então veja aí o quadro que eu fiz. Deus, o Deus da Bíblia, apenas dos judeus e nada mais. E aí eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 exemplos, apenas 5. Poderia aqui pegar inúmeros exemplos, mas aqui apenas 5 para o momento. Então vamos provar aqui na Bíblia que o Deus dos hebreus é o Deus dos hebreus apenas, dos judeus. Então vamos lá, veja aí. Em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, que depois seria chamado de Abraão. Disse o Senhor a Abrão, veja, aqui é o início, lá na Bíblia, na lenda da saga de Abraão. Aqui logo no início, o Deus hebreu na lenda, dizendo a Abraão. Então veja, ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Olha aí, o início da sociedade judaica. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então você vê logo aqui, que logo no início da Bíblia, lá no início, na origem do povo judeu, você vê aí o Deus hebreu, na lenda, conversando com Abraão e mandando que Abraão saísse de sua casa, de sua terra, lá da cidade de Ur, lá da região chamada hoje o Iraque. Então você vê aqui que o Deus hebreu aparece aqui escolhendo o povo, na lenda bíblica, o povo de Israel, o povo aqui hebreu.
mais uma prova aqui incontestável de que o Deus é o Deus dos hebreus. Então até aí vamos lá. Veja outro exemplo. Em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, está escrito assim: atravessou Abraão a terra até Siquém. Abraão saiu de Ur, passou por Harã e chegou a Siquém. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Depois eu volto aqui. Vamos continuar. Êxodo, mais uma prova de que o Deus da Bíblia é apenas o Deus dos hebreus. Em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, temos assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Então você vê aqui, novamente, o Deus hebreu, na lenda bíblica, escolhendo o único povo, o povo de Israel, o povo hebreu, somente desse povo. Vejamos outro exemplo. Êxodo, capítulo 23, versículo 23. Está escrito assim: porque Deus hebreu dizendo ao povo de Israel: porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Veja aí, o Deus hebreu escolhendo um povo, o povo hebreu, e recusando-se a adorar o Deus hebreu, outros povos. E aí o Deus hebreu dizendo que destruirá outros povos, que ele ama apenas o povo hebreu, o povo judeu. Viu aí a prova? Vejamos mais um exemplo. Em Êxodo capítulo 34, versículos 11 e 12. Veja o Deus hebreu aí na lenda bíblica, dizendo ao povo dele, ao povo escolhido, o povo hebreu, o povo judeu, o Deus dizendo assim: guarda o que eu te ordeno hoje. Veja aí a ordem do Deus hebreu ao povo dele, povo judeu. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. E continua o Deus hebreu dizendo ao povo dele, ao povo judeu: abstente, olha aí, abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Então veja aqui, o Deus hebreu dizendo ao povo judeu, ao povo escolhido, que ele deve se abster, ele deve evitar fazer aliança, fazer contato com os moradores da terra para onde eles iam. Veja aí, o Deus hebreu dizendo aos judeus para eles não se misturarem, para não haver assimilação entre o povo judeu e outros povos, porque o Deus hebreu era apenas o Deus dos hebreus, apenas o Deus dos judeus. Viu aí mais uma prova bíblica? É com essa passagem aqui bíblica que aquela professorinha aqui que eu disse, judia, da Deborah Feldman, lá na escolinha, ela disse a Deborah Feldman e às outras alunas que é por isso que a professorinha, completamente maluca, ela se baseando nessa passagem aqui, com certeza, ela disse às alunas que o Deus hebreu puniu 6 milhões de judeus lá no Holocausto de Adolfo Hitler, porque os judeus praticaram a assimilação. Os judeus se misturaram com outros povos
E aí o Deus hebreu ficou com raiva. E aí utilizou o próprio Adolf Hitler para matar 6 milhões de judeus. O Deus hebreu punindo os judeus, coitados, porque simplesmente praticaram a assimilação, se misturaram com outros povos. E isso o Deus hebreu não queria. Então aquela professorinha judia, maluca, pregou isso na sala de aula. A Deborah Feldman assistiu a isso, a essa loucura. E ela buscou isso aí em várias passagens bíblicas, principalmente aqui em Êxodo, que eu acabei de ler, 34, 11 e 12. O Deus hebreu, aqui na lenda, quem escreveu isso aqui, o hebreu que escreveu isso aqui, que não se chama Moisés, não tinha a menor ideia de amor, proibindo um povo de se unir a outro. Um absurdo. Veja aqui o escritor hebreu colocando na boca do Deus hebreu, colocando que o Deus hebreu dizia ao próprio povo dele, judeu: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Então, com certeza, aquela professorinha recorreu a esse absurdo que está aqui em Êxodo. Certinho, gente? Muito bem, então mostrei aqui com exemplos no livro Nada Ortodoxa e na própria Bíblia, de que o Deus hebreu, criado pelos hebreus, obviamente, é o Deus apenas dos hebreus, dos judeus. Os cristãos é que mais tarde universalizaram esse Deus. Entendeu? Agora vamos aqui a uma maldade maior. Há mais uma maldade aqui maior. E eu quero que você entenda o que é essa maldade aqui, que, lamentavelmente, quem está numa igreja não consegue captar, porque a crença religiosa tira o raciocínio das pessoas. Então veja a maldade aqui. Antes de mostrar aqui os versículos, quero fazer uma pergunta a você aqui. Você que está assistindo a esse vídeo neste momento, vamos supor aqui que um amigo seu, casado, tenha 2 filhos. Então você tem ali seu amigo, o casal, o pai, o esposo, a esposa e o pai de 2 crianças. Então esse amigo seu compra com muito esforço, ele compra vamos dizer, uma chácara. E ali ele, com muito esforço, juntando um dinheirinho, pegando um dinheiro na Caixa Econômica por empréstimo, pagando as mensalidades, com muito esforço essa família, com 4 pessoas, consegue comprar uma chácara. Coloca ali uma piscina, compra galinhas, compra ali 5 cabeças de gado, etc. E aí essa família fica feliz. Todo fim de semana vai à chácara. Ali o esposo, a esposa e os 2 filhos. Veja esse quadro aí. Aí num dia de sábado, a família está na chácara e chegam lá, à chácara, chegam 10 homens armados com revólveres. E esses homens invadem a chácara, matando ali o esposo, matando os 2 filhos. A esposa escapa, somente a esposa escapa, porque os bandidos não viram a esposa. E ela escapa e sai correndo à procura de socorro. Então veja, uma família que comprou uma chácara, está em sua chácara, na paz. Aparecem 10 bandidos, homens, armados, e ali eles matam o esposo e os 2 filhos. A esposa escapa. Essa esposa que sai à procura desesperada de ajuda, ela vai diretamente aonde você acha? A polícia, não é? Vai à polícia, dizendo que os 2 filhos e o esposo foram assassinados lá na chácara. Aí a polícia vai mandar um carro lá com vários policiais para
prenderem ali os assassinos. E os assassinos fogem. Fogem. A polícia não consegue encontrá-los. E aí eu pergunto a você, aquela família com todo o esforço, juntando um dinheirinho a cada mês, pegando um empréstimo na Caixa Econômica, comprou aquela terra, aquela chácara. E o que você acha? Pessoas invadindo aquela terra para se apropriarem dela, com o uso da violência. O que você acha sobre essas 10 pessoas que chegaram lá com revólveres? Você vai dizer que são bandidos de primeira qualidade, ou não? São bandidos, não são? Por quê? Porque vieram de longe e vieram para tomar terras de outra pessoa e uma terra adquirida de forma honesta. Então, os invasores são bandidos de primeira qualidade, não são? Isso aí são atos hediondos, macabros, não são? Claro que são. Claro que você há de concordar comigo. Pois bem, se você concorda comigo, você vai ver a mesma hediondez, a mesma desgraça aqui na Bíblia. Só para mostrar a você que não existe Deus algum aqui. Então, se você diz que esses bandidos aí, essas pessoas que chegaram matando o esposo e os 2 filhos, só a esposa escapando, se você diz que esses 10 homens que fizeram isso são bandidos de primeira qualidade, a mesma coisa você vai dizer aqui nas lendas da Bíblia, porque é a mesma maldade. Então vamos mostrar a você aqui, veja aí de novo. Temos aí em Gênesis, veja bem, capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, veja aí, quem escreveu isso aqui não tinha a menor ideia de amor, de solidariedade. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então até aqui o Deus hebreu, na lenda bíblica, apareceu a Abrão, mais tarde Abraão. E o Deus hebreu aqui está determinando que o Abraão deixe sua terra, Ur, hoje Iraque, deixe sua terra e deixe a casa do pai dele, da mãe, e que Abraão vá com outras pessoas para outra terra, porque o Deus hebreu diz que dará essa terra a Abraão e a família dele. Então até aqui, o Deus hebreu na lenda bíblica promete terra a Abraão. Então parece até que o Deus hebreu tem essa terra aí para doar. Então vamos entender isso. Aí muito bem, o Abraão escutou o Deus hebreu dizendo que vai dar uma terra para Abraão, e o Abraão fica feliz. Essa terra deve ser uma terra boa. E o Abraão fica feliz. Então deve ser uma terra boa, né? Uma terra sem ninguém habitando nessa terra. Não é isso? Muito bem. E aí o que acontece? Veja aí em Gênesis, capítulo 12, versículos 6 e 7. O Abraão, depois de ouvir aí o Deus hebreu, prometendo uma terra para ele e seus descendentes, aí o Abraão sai de Ur, passa por Arã, e aí vai seguindo. Agora veja aí o que diz Gênesis 12, 6 e 7. Atravessou Abraão a terra até Siquém. Ou seja, o Abraão, entenda bem, ele recebeu um convite, aí uma ordem do Deus hebreu para que ele saísse de sua terra, Iraque hoje, e fosse para uma terra desconhecida, porque essa terra desconhecida seria dada a Abraão pelo Deus hebreu. Aí o Abraão foi e saiu da sua cidade. E aí caminhou em direção a essa terra indicada pelo Deus hebreu. Veja a lenda. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré.
Nesse tempo, veja agora, nesse tempo, os cananeus, veja aí, nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Aí apareceu o Senhor a Abraão, leia aí, e lhe disse a Abraão, darei à tua descendência esta terra. Veja agora aí a maldade. O Deus hebreu na lenda bíblica, é por isso que eu digo, quem escreveu isso aqui não foi Moisés algum, quem escreveu isso aqui não tinha noção de amor algum, não tinha noção de propriedade, o direito de propriedade. Então veja, aqui em Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7, está dizendo que aquela terra prometida a Abraão pelo Deus hebreu, aquela terra já possuía moradores, gente. Os cananeus, um dos moradores daquela terra. Então veja que o Deus hebreu, na lenda bíblica, prometeu a Abraão uma terra já ocupada. Como é que você promete a alguém, promete dar a alguém uma terra que já é ocupada, que não é sua? Viu aí, gente, a maldade que está aqui e que o cristão não percebe por causa da ignorância? A cegueira religiosa. A cegueira religiosa. Então veja, Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Está dito que nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. A terra era dos cananeus. Então, Deus algum, ninguém deveria invadir terra alheia. Mas aqui está, porque isso aí é a tônica da história dos hebreus. A briga por terra, até hoje. Então veja, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, melhor dizendo, porque era a terra deles. Ninguém deveria invadir. E aí apareceu o Senhor, na lenda, o Deus hebreu apareceu a Abraão e disse a Abraão, Abraão, darei esta terra aqui à tua descendência, ao povo judeu. Eu vou expulsar esses moradores e darei essa terra para meu povo, o povo hebreu. Veja a maldade que está aí, gente. Invasão de terras pelo uso da força. Veja aí o que está a maldade. E aí, isso aí é reproduzido, veja mais abaixo. Em Êxodo, capítulo 23, versículo 23. O Deus hebreu dizendo a seu povo, porque o meu anjo, veja bem, que anjo? O meu anjo irá adiante de ti e te levará, olha aí, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E eu, o Deus hebreu dizendo, e eu os destruirei. Viu aí, gente? Então veja, eu fiz aqui, tracei um caso hipotético, né? 10 pessoas invadindo a chácara de alguém, matando 3 pessoas ali. E você diz que isso é um absurdo, que ninguém deve invadir terra alheia. Ora, mas você deve aqui recusar a essência aqui do início do povo judeu. Na lenda bíblica, veja a maldade, é a mesma. O Deus hebreu, na lenda bíblica, repito, na lenda bíblica, porque Deus algum existe, Deus algum fala, o Deus hebreu, na lenda bíblica, escrita por quem não tinha a menor noção de amor, de solidariedade, o Deus hebreu apareceu a Abraão, determinando que ele saísse de sua terra, Ur, atual Iraque, e fosse para outra terra, porque esta outra terra seria dada a Abraão e sua descendência pelo Deus hebreu. Só que esta outra terra não era uma terra sem dono. Já havia moradores ali que chegaram primeiramente. E aí o povo hebreu invadiu essa terra, fazendo uso da força, uso da espada na lenda bíblica.
Então você vê que aí a Bíblia, o Deus da Bíblia, é um Deus dos judeus, é o Deus dos hebreus e de ninguém mais. Então, mais um vídeo e muito obrigado.